sobre a lei da gravitação universal, e a Camila também vai ajudar a fazer uma palhinha, né? E é um assunto que cai muito, que é a força das marés, que é gravidade. Um assunto que cai no primeiro ano, claro que ele fica em quarto colocado, que os primeiros colocados, questões da ENEM que mais caem, são as energias e as usinas, não foi isso que eu falei para vocês? Sim. Isso é o que mais cai, esse é o primeiro colocado. O segundo colocado vem ondas, né? Você sabe que cai muito ondas, a gente vai fazer onda, muita onda, e aí a galera vai ajudar também. Tem a palhinha também com a Camila, né? Muita onda. Tem terceiro colocado, vem termologia, que eu fiz um material para vocês, não sei se já está rodado. A gente ia trabalhar hoje com esse material de termologia, mas aí houve problemas técnicos, mas a gente vai comentar de qualquer maneira sobre termologia. E o quarto colocado vem essa parte mecânica, né? E aí tu vai trabalhar também com termologia, né? Aí, né? Algumas coisas aí. Mas agora eu quero falar desse quarto colocado aqui, que é a lei da gravitação universal. Bom, isso aqui foi feito por Newton, né? Newton descobriu, não foi feito, né? Quem fez foi Deus. Ele descobriu, né? Isso aqui. A força gravitacional é o produto das massas pelo quadrado da distâncias. O que quer dizer isso? Que quanto maior é o produto das massas, quanto mais massa eu tenho, maior é a força gravitacional. Se eu tenho um corpo de baixo, de pequena distância, eles estão próximos, a força gravitacional vai aumentar. Isso acontece com as cargas também. Lembra da lei de Coulomb? Diga Coulomb. Quanto mais próximo tiver a carga, maior é a força elétrica. Aqui, que então, inclusive a lei de Coulomb é parecida com essa, né? A diferença é que é o produto das cargas, e aqui é massas. É a diferença da lei de Coulomb de Newton. E para que você possa entender, essa distância aqui está dizendo que quanto mais próximo, menor a distância e maior a força gravitacional. E isso Kepler já tinha percebido isso muito antes. Ele percebeu o seguinte, que quando um corpo ele se aproxima do Sol, ele percebeu que o corpo ficava mais rápido, e quando ele se afastava do Sol, ele ficava mais lento. Ele chamou de perto do Sol de perélio? De periélio. E afastado do Sol ele chamou de afastélio? Não, de afélio. Então a velocidade do periélio é maior que a velocidade do afélio. Uma curiosidade: por que o segundo semestre é mais rápido que o primeiro semestre? Será que é psicológico? Não, a curiosidade é essa. É que é no segundo semestre que nós temos o periélio. Então a galera que está ansiosa no Enem, não se preocupe, estamos nos aproximando do Sol. E o planeta está mais rápido, ou seja, esses 2 meses que vai passar rapidinho, na velocidade do planeta Terra. Não se preocupe, tá? Porque quanto mais próximo do Sol, mais rápido é o planeta e mais rápido passam os meses, né? Não se preocupe, tá, gente? Uma outra coisa aqui, a aproximação de que astro em relação à Terra? Da Lua, né? Então, qual é o mês que a Lua se aproxima mais ainda da Terra? Que enche o ver-o-peso? É o mês de março, aproximadamente. Está variando essa data, mas basicamente geral o mês de março. Porque quando a Lua se aproxima, a distância fica maior ou menor? A distância fica menor. Então a ação da gravidade fica cada vez maior. Cada vez maior, mas maior não. Cada vez maior. Presta atenção. Aqui uma dedução rapidinha aqui, post MG, lembra do MG, peso, que é igual a massa vezes a gravidade, né? Então, se eu jogo isso aqui na lei da gravitação universal, poxa, MG, e colocar bem aqui no produto das massas pelo quadrado da distância, quem é que eu dou naquela patacada? Aquela patacada, estou ficando de noite, eu estou religioso. Então, eu dou aquela patacada aqui, aí fica aqui, ó, gravidade é igual somente a massa. O que isso prova? Que a gravidade precisa de você para existir? Não, olha, você foi patacada aqui, você é a massinha. Ela precisa só de quem? Da maçona, que é
A gravidade da Terra precisa só da massa da Terra. A gravidade do Sol precisa só da gravidade do Sol. Ela não precisa de você para existir. Tanto que prova que foi cortada aqui as massas. Lembrando que essa gravidade é a aceleração da gravidade e a força gravitacional pode ser o peso. Em homenagem a tudo isso que falamos, Camila, se posicione. O tempo que ela se posiciona, só fazer uma observação aqui, tá? Olha aí, o professor falou aí do mês em que mais chove em Belém. Que mês é esse? Beleza. Se está chovendo muito, você concorda que o nível da água vai subir? Devido à aproximação da Lua, tranquilo. Se o nível da água está subindo, bora associar isso daí com energia, com eletricidade, com usina hidrelétrica que pode vir na tua prova. Verdade. Se o nível da água está subindo, eu estou começando a aumentar um tipo de energia. Que energia potencial gravitacional é essa? Beleza, então quanto maior a queda de água, maior vai ser a geração de energia em uma usina hidrelétrica. Então isso que acontece daí antes das tuas férias, mais aproximadamente no mês de março. Se eu estou começando a produzir mais energia elétrica, a tendência é que a CELPA diminua um pouquinho a taxa que ela produz de luz na tua prova. Só que tem um problema. É isso que eu ia falar, vai lá. Tá. Que o segundo semestre apareceu lá que a CELPA estava lá o alerta vermelho, não é isso? Ou seja, para o pessoal preparar já o bolso, porque ia ter um aumento do consumo. Por quê? Porque o nível da água diminuiu, porque está chovendo pouco. E a energia é daqui, né? Está chovendo pouco aqui. Detalhe, qual é uma das energias mais caras do Brasil? Onde é que é? Pará. Em Tucuruí. É mais caro, né? Porque tem que ir primeiro para São Paulo e ele vem trazendo todos os impostos de lá até Tucuruí, tá de tudo é justo, né? Conforme a justiça divina. Então, ó, então olha só. Bom, então, em homenagem a essas catástrofes, ele pode aparecer no canal também, pode. Está sendo gravado no canal. Então, nesse contexto aí, gente, lembra que em relação a essa questão da chuva e outros fatores mais, lembre que esse esquema da chuva tem aquele sisteminha lá que a coisa começa, a formação de umidade aonde? Em relação ao Brasil, vai começar aonde? Norte, tá? Começa no norte, forma-se todo aquele processozinho e se manda lá pela ação da corrente, as correntes de ar vão trazer lá para o sudeste. Ok? Por isso que o pessoal andava falando aquela história, olha, o complexo Cantareira está sendo prejudicado, blá, 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 e assim por diante, e o pessoal começou a fazer zoação. Olha, aí vocês estão com problema para tomar banho, mas aqui a gente tem água à vontade. Mas entende, a coisa em relação aos biomas, tá? Não é uma coisa isolada, é tudo atrelado, tudo amarradinho. Resultado, prejudicou o bioma aqui da região da floresta amazônica, consequentemente todo o resto também está sendo prejudicado, ok? Veja bem o seguinte, aí o pessoal tenta forçar aquela ideia, daquela história lá que, porque escureceu na Amazônia e tal, foi por causa das chuvas. Não necessariamente. Se valesse isso para escurecer a Amazônia por causa, aliás, escurecer São Paulo, por causa lá das queimadas da Amazônia, então todo o resto também iria entrar na história, tá? Iria passar todo o Sudeste, tudinho, todas as outras cidades também seriam prejudicadas. Não foi o caso. O que aconteceu? Lá de São Paulo, foi por conta de queimadas na região do Pantanal e Paraguai, tá? Que é já outro bioma que vai estar relacionado a isso. Bioma que você tem lá, lembra? No caso, eu tenho o bioma da floresta amazônica, eu tenho o bioma do Pantanal associado com o bioma do Cerrado, tá ok? Que teve lá justamente esse lancezinho relacionado com as queimadas. Aí acontece, tem justamente esse processo, aumenta a temperatura e, consequentemente, baixa a umidade. Qual é a consequência que a gente tem em relação à umidade? Para que você precisa de umidade? Para respirar, ok? Você precisa para respirar e as crianças pagam o pato por causa disso. Olha, a criança, o menino está tendo problema respiratório, baixa na azul para lá da vida e lá vai tomar aerosol. Você precisa de umidade. Por isso que aquela galerinha que vive na região lá de Brasília e região metropolitana, tá, aquelas cidades satélites, todo mundo fica penando por causa disso, porque baixa umidade, chega quase na casa dos
dos 20% e acabou que fica lá desesperado. Ei, lembra o que o Ebrahim comentou agora? Que tem a questão lá relacionada com coisinhas que você vê lá no fundamental? Só para lembrar, qual é o equipamento que vai medir a umidade? Estão lembrados? Higrômetro. Ok? O higrômetro vai justamente medir isso. Associado a isso, eu tenho o barômetro. O que é que o barômetro faz? O barômetro vai medir pressão atmosférica. Professor, e qual é a questão do barômetro em relação à pressão atmosférica? Se eu tenho a pressão do ar alta, se está tudo apertadinho, se está tudo lotado, preenchido, nuvem vai conseguir chegar? Não chega. Ok? Então você tem justamente isso. Nessas regiões que está tendo justamente a questão da queimada, eu tenho justamente o aumento da pressão. E aí automaticamente baixa-se umidade, chuva, neca de pitibiriba, vai ser zero mesmo. Então se liga nesse processo aí, ok? Beleza. Então, a gente continuar a falar sobre a gravidade, que sinceramente é um mistério, né? Conhecem essa daí? Então, e essa gravidade que realmente ela é um mistério, mas só que estão descobrindo que existem realmente o que Einstein disse que é sobre as ondas gravitacionais. Possivelmente foi ele mesmo, viu, Carlos? Ele pegou a cola no início, mas depois ele começou a estudar. Que ele começou com o Poincaré. E as ondas gravitacionais foi descoberta recentemente porque não sabiam se essa gravidade, da onde é que vinha, da onde é que surgia. E aí as pessoas começaram a estudar sobre elas, sobre essas ondas gravitacionais, que realmente é um mistério. Mas eu pergunto, quando ela aproxima, aumenta só as marés? Ela influencia só na maré? Não. Não, ela mexe também com o vento. Ela mexe também com isso que o professor falou. Ela mexe até com o cérebro da pessoa. Sabia disso? Que ela mexe? Já ouviram falar de lunáticos? Pessoas que sentem influência da lua. Lua cheia tem um monte de perturbado, mais perturbado ainda. Mas é verdade, mexe, inclusive até no processo. Era gestante, né? A gestante costuma ter mais filhos. O período em que as mulheres têm mais filhos, era lua cheia. Sim, porque. Meu Deus. Agora tem uma explicação. Não, mas é isso, ó, e tem um detalhe também, é porque parece que a gravidade puxa mais rápido. Brincadeira, não tem a ver. Tem uma explicação científica para isso, ó. Se diminui a distância, aumenta a ação da gravidade numa camada chamada camada iônica. E como eu tenho maresia, tanto do vento como do mar, acontece também que essa camada iônica ela vai influenciar o cérebro da pessoa, vai entrar em ressonância com aquela agitação desta camada. Então, por isso que as pessoas elas sentem isso. Ela influencia até na fotossíntese. Se você tira a lua ela está se afastando cada vez mais devido à expansão do universo, devido à matéria escura. A lua ela está se afastando cada vez mais, né? Cada ano são centímetros que ela se afasta. Então, se a gente perder a lua, isso vai influenciar na maré, nos ventos, no processo da fotossíntese, porque também existe a colheita melhor, né, em determinada época. Não é só grávida que sente isso. Então, vamos ver se a gente consegue mandar esse som aí, Camila. Vamos lá. Professor, rapidinho. Diz. Como é que é esse negócio da lei de Kepler? As leis de Kepler tem a lei dos períodos. Essa aqui é a lei das órbitas, que é a primeira, que quanto mais próximo for o planeta, mais rápido o planeta vai ficando mais perto do Sol. Então, se eu aproximo, a distância diminui, então a velocidade do planeta aumenta. Então, é por isso que os meses passam mais rápido nesse período, que é o segundo semestre, que é a região do periélio. Na verdade, são 3 meses exatos dessa região, que é quando tem verão e inverno. Quando é outono e primavera, ele não está na região do periélio, ele está em cima. Nem periélio, nem afério. Primavera e outono. Bom, vamos lá, Camila. É assim, ó. Gravidade de mistérios que esconde suas partículas, sinto sua energia, vai. Gravidade de mistérios esconde suas partículas, sinto sua energia, será força fictícia. Peraí que está ensaiando agora.
Pode mandar aí o som aí, que eu mando aí junto contigo, vai. Pode mandar aí. Vai lá. Tá meio Vai, mais agitado. Verdades mistérios, esconde suas partículas, sem sua energia, será força fictícia, com tanta intensidade, força sempre atrativa, mesmo indo no escuro, maré, ela incentiva. Qual é a natureza? Qual a sua natureza? Invisível e poderosa, sinto o terror em você. Vai lá, Camila! Qual a sua natureza? Invisível e poderosa, sinto o terror em você. Vai, agora o som da Camila, vai! Vamos lá. Depois a gente ensaia melhor, sabe?